Esse vídeo aqui é para você que quer construir uma carreira na internet, quer construir um negócio de sucesso, mas você tem pouco tempo. Talvez você tenha uma rotina caótica, você tem que ir atrás dos seus corres, você tem filho para criar, talvez você tenha que construir o seu negócio, construir a sua presença digital enquanto você ainda está na CLT. Então você trabalha ali 8 horas por dia, talvez você pegue trânsito e você tem muito pouco tempo para conseguir crescer o seu negócio. E o meu grande ponto aqui nesse vídeo é que talvez você não precise de muito tempo. Talvez você só precise de 2, 3 horas por dia. Talvez você só precise de 1 hora por dia para começar, ou 5 horas por semana. A ideia de criar esse vídeo veio desse vídeo aqui que eu estava vendo do Oliver Burkeman, porque a maioria dos acadêmicos trabalhava apenas 4 horas por dia. E também veio desse texto aqui que eu já escrevi no Substack, que chama 1 hora por dia. É disso que você precisa para ter sucesso na era da internet. Então vamos lá. Qual que é o ponto do Oliver Burkeman aqui nesse vídeo aqui? Ele pegou a rotina de vários acadêmicos, vários autores, vários profissionais criativos e ele começou a estudar e ele viu que muitos deles trabalhavam 3, 4 horas por dia. Então, por exemplo, Franz Kafka, né, o cara que criou aqueles livros meio doidos, acho que A Metamorfose, né, ou A Mosca é o principal livro dele, mas ele escreveu vários livros, ele escrevia por 3 horinhas por dia, tá? Não é tão pouco, mas também não é muito se você for ver. Outro cara que também não escreve muito, que eu pesquisei, é o Stephen King, que é muito doido porque ele é um dos autores mais prolíficos da literatura, né, contemporânea. Ele escreve em torno de 3 horas por dia. E ele já falou, cara, o meu objetivo é escrever 1000 palavras num dia. E aí você fala, pô, quanto será que um cara consegue escrever em 3 horas por dia? E se você for ver, eu pesquisei aqui, um livro de 280 páginas, ele tem 70 mil palavras. Então, se você escrever 1000 palavras por dia, você escreve um livro em 70 dias. Obviamente, você tem que editar esses livros, né? Não é só escrever as palavras, você também tem que editar e etc. Mas é plenamente factível você escrever um livro por ano, escrevendo 2 ou 3 horas por dia. E um livro por ano é bastante para um autor, tá? Ah, Bruno, mas eu não sou escritor. Charles Darwin trabalhava no trabalho criativo dele, ele tinha um trabalho que ele tinha que fazer para o governo britânico, se eu não me engano, mas no trabalho criativo dele, ele trabalhava também de 3 a 4 horas por dia. Aí você fala, pô, Brunão, mas eu não sou nem escritor de livro, que na verdade escritor de livro é produtor de conteúdo, tá? Mas eu não quero criar conteúdo e eu também não sou um acadêmico, então o que esse vídeo tem a ver comigo? Cara, deixa eu te mostrar um cara aqui, talvez você conheça ele, é o cara do Starter Story, né? Ele criou um negócio, ele até fala nesse vídeo aqui, como eu construí um negócio de $1 milhão desse Starbucks. E basicamente o que ele fazia para começar o negócio dele, ele tinha um emprego dele, que se eu não me engano ele entrava às 9h, e aí ele ia no Starbucks perto do trabalho, chegava lá, se eu não me engano, às 7 horas da manhã, e trabalhava até às 9h no projeto dele, 2 horas por dia, e ele conseguiu construir um negócio de $1 milhão. E o meu ponto desse vídeo não é que você consegue construir qualquer negócio com 2, 3 horas por dia, mas o meu ponto é que você consegue construir alguns tipos de negócio com até 1 hora por dia, pelo menos no começo, enquanto você não consegue sair do seu emprego CLT aí, ou talvez você está criando seus filhos pequenos e agora não é um momento em que você tem muito tempo, mas você já quer construir uma base para lá no futuro você, tendo uma renda do seu negócio, conseguir investir mais horas nele. Se você quiser, obviamente. Então, deixa eu te mostrar os princípios de como isso é possível. Eu vou trazer meu post do Substack aqui, né, da minha newsletter, que eu escrevi 1 hora por dia. É disso que você precisa para ter sucesso na era da internet. Não vou ler inteiro com você, mas vou ler alguns trechos, principalmente o comecinho aqui. Eu falei, algum arrombado, em algum momento, decidiu que a gente tinha que trabalhar 8 horas por dia. Não acho que isso é um mau número, mas ele distorce nossas expectativas, principalmente no mundo que te recompensa pelas suas ideias. Tem 2 habilidades hoje que construíram a maioria dos milionários que não são herdeiros: escrever código, programar e produzir conteúdo. Por coincidência ou não, ambas refletem a nossa habilidade de se comunicar, de expor suas ideias. Escrever código é uma forma de falar com máquinas, produzir conteúdo com humanos. Ambas têm a peculiaridade de acontecer tanto enquanto você está à frente do teclado, quanto quando está longe dele. Eu não sei escrever código, mas minhas melhores ideias de conteúdo acontecem quando estou fazendo outra coisa, dirigindo, dando uma corrida, tomando banho, e eu já ouvi de programadores que isso acontece com eles também. Ambas têm outra peculiaridade, seu tempo de teclado não é tão grande assim. E aí eu faço umas analogias do tipo assim, se você quer ser um bodybuilder,
Se você quer ser um atleta profissional de bodybuilding, de fisiculturismo, quantas horas você passa na academia? Cara, você pode até ficar 8 horas lá na academia, mas treinando mesmo, você vai treinar 2 horas por dia. Talvez 3, se você tomar muita testosterona para conseguir treinar 3 horas por dia. Mas tem bodybuilders, se eu não me engano, o Arnold Schwarzenegger, né? Ele, se eu não me engano, ele treinava 1 hora por dia. E, obviamente, esse cara vai ter que comer direito, vai ter que dormir direito. Tem outras coisas que envolvem você ser um atleta de fisiculturismo, mas é impossível, não importa a sua genética, não importa o tanto de bomba que você tome, você conseguir treinar 8 horas por dia. É fisiologicamente impossível. O ganho vem de fazer as outras coisas corretas, né? Não comer no McDonald's, apesar que eles comem no McDonald's também, às vezes, quando eles estão no booking. Mas o ganho vem de você dormir certo, vem de você não beber, vem de você treinar direito naquele tempo que não é tão grande assim. E o que eu percebi é que quando você trabalha com ideias, você não precisa de tanto tempo de teclado assim. Às vezes, se você tiver 1 horinha por dia, bem trabalhada, com foco, sem o celular na mesa, coloca o celular para lá, focado naquilo. E 1 hora boa, não depois do trabalho, quando você está cansadão, quando você já está exausto, né? Mas talvez de manhã, se você for uma pessoa matutina, ou na hora do almoço ali do seu trabalho, se você é uma pessoa que nem eu, que não consegue fazer nada às 7 da manhã, às vezes com 1 hora por dia você consegue grandes coisas, se você perseverar com aquilo por muito tempo. E, principalmente, profissões que envolvem trabalhar com as ideias, com o intelecto. Então, por exemplo, tá? Eu dei 2 exemplos aqui, criação de conteúdo e programação. Cara, eu converso com vários programadores e desde antes do Vibe Coding, né, já acontecia isso, mas mesmo hoje com o Vibe Coding, os caras conseguem construir produtos de micro SaaS em relativamente pouco tempo. Então, assim, plenamente factível o cara criar um MVP ali que ele já consegue pôr a mercado, a vender, testar as ideias dele e ver se dá certo, com 1 hora por dia em algumas semanas ou alguns meses. E se você fizer isso por 1 ano, você vai conseguir testar 3, 4, 5 produtos diferentes. Vai ser o grande produto final, com todos os pingos nos is, todas as vírgulas e tal, o produto perfeitinho? Provavelmente não. Mas você já consegue ter um produto que funciona com alguns clientes, um produto simples que resolve um problema específico para um nicho, um público-alvo específico. Mas você consegue fazer isso com relativamente pouco tempo. No ramo da criação de conteúdo, por exemplo, que vamos se lembrar, tá? Você pode ter a criação de conteúdo como um negócio, mas você pode fazer uma coisa que eu acho mais sábia, que é usar a criação de conteúdo para depois construir um negócio em cima da sua audiência, né? Então, não é que você vai ganhar dinheiro do conteúdo em si necessariamente, mas depois você vai construir um produto, alguma coisa para vender para sua audiência. Você consegue criar um canal de YouTube de sucesso com 1 hora por dia ou 5 horas por semana, tranquilamente. Eu não gasto muito mais do que isso no meu canal. E assim, se eu quisesse criar um curso relativamente curto hoje, de um preço não muito elevado, sei lá, um curso com 5 horas de conteúdo, que eu cobro ali R$300, eu conseguiria fazer isso em, cara, 1 ou 2 semanas. Talvez se eu trabalhasse 1 hora por dia nesse curso, eu levaria um pouco mais, mas vamos dizer 1 mês, entendeu? Não precisa ser tanto tempo. O grande ganho aqui vem da consistência, vem de você perseverar com aquilo por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, meio que até dar certo. Se você quiser criar um negócio de serviços, aí já fica mais difícil você fazer com tão pouco tempo, certo? Se você quiser criar um e-commerce, aí fica mais difícil você fazer aquilo com tão pouco tempo, a não ser que você só revenda coisas e seja um modelo um pouco mais simples. Mas quando você trabalha com ideias, com conteúdo ou com código, você, cara, com 3 horas por dia você está voando. Na verdade, você nem consegue fazer muito mais. Quem já produziu conteúdo, eu não sei como é programar, eu nunca programei, mas eu imagino que seja parecido. Cara, você ficar 3 horas focado fazendo aquilo, o seu cérebro sai frito, você não consegue fazer mais naquele dia. Talvez você passe o resto do dia mandando e-mail, gerenciando algumas coisas, mas, tipo, 3 horas é meio que o máximo, entendeu? Talvez se você for muito bom naquilo, ou tiver muita prática, muito foco, muita concentração, você consiga fazer 4. Mas ninguém faz muito mais do que isso, entendeu? A não ser os streamers da Twitch, né? Mas aí os caras não estão produzindo conteúdo denso ali, né? Eles estão meio que
curtindo ali com o público deles. Enfim, é um modelo que eu não recomendaria se você quiser trabalhar menos horas, né? Mas 3 horas é meio que o máximo, entendeu? E 1 hora é o suficiente para você construir uma audiência que te acompanha com frequência. 1 hora por dia é o suficiente, imagino eu, pelo que já conversei com o pessoal do MicroSAS, por exemplo, para você construir produtos de software que você possa vender. Ó, aqui tem um trecho da minha newsletter que é interessante. Eu falei assim, ó, a maioria dos criadores de conteúdo e programadores não trabalham só 2 a 3 horas por dia. Eles têm outras coisas para fazer, reunião com a equipe, falar com o cliente, alguma coisa assim. Mas aqui eu estou falando dos profissionais, dos que ganham a vida com isso. É possível que eles nem precisariam trabalhar essas horas a mais, mas algum arrombado um dia falou que eles têm que trabalhar 8 horas por dia. E eles fazem outras coisas para não se sentirem inúteis. Eu vejo muito isso, tá? Mas para você que está começando, que quer construir uma audiência ou talvez um app para testar no mercado, 1 hora por dia é o suficiente. É o suficiente para escrever um livro, para criar uma audiência em uma rede social ou para criar alguns MVPs por ano. Tem que ser 1 hora focado, sem ouvir podcast enquanto trabalha, com o telefone longe e os alertas desligados. Também tem que ser 1 hora premium do seu dia. Não adianta chegar em casa exausto do trabalho depois de 2 horas no trânsito e tentar fazer render. Você pode até conseguir trabalhar, mas vai ficar ruim. Agora, o bom é que todo mundo consegue achar 1 hora por dia, ou 5 horas por semana. Cara, se você olhar no tempo que você gasta no seu celular por dia, provavelmente vai dar umas 4 ou 5 horas, né? O iPhone eu sei que tem esse recurso, eu imagino que o Android também tenha. Você consegue procurar lá screen time, ou tempo de tela, ou alguma coisa assim, e você vai ver o quanto tempo você gasta consumindo coisas. Talvez, se você está sem tempo, se você não consegue, ou sente que não consegue fazer essas coisas, trabalhar no seu projeto, talvez você consiga 1 horinha por dia. E isso é transformador. Vou até ler alguns comentários aqui que a galera deixou na newsletter. O Hugo falou, na minha experiência, a melhor parte é que quanto mais você faz, melhor e mais eficiente você fica. Eu comecei escrevendo 500 palavras por dia, dedicando 1 hora para isso. Depois de 2 semanas, esse número já dobrou. Meu recorde foram 1.200 palavras por dia. Tudo isso mantendo qualidade. Isso não vale só para escrita, mas foi para onde deu para mensurar de forma mais óbvia. Descobrir que dá para fazer tanto com tão pouco é libertador pra caralho. O Luiz Henrique falou, meu pai uma vez me disse, quero uma piscina, então cave ela. Eu era uma criança, 11, 12 anos, falei que era impossível, ele ainda me deu uma colher para cavar. Foi então que ele me falou algo parecido com esse texto, mas sem muito charme. Era uma forma de me ensinar que algo grande poderia ser construído com consistência. Eu nunca comecei a cavar e nunca tive uma piscina. E aí o Daniel confirmou a história falando que era o pai dele. E o Matheus Ferreira falou aqui, 1 hora nos seus sonhos antes das 8 horas no sonho de alguém. Ótimo texto. Então, rapaziada, eu acho que o grande insight aqui é que quando você cava 1 hora por dia para o seu projeto, seja ele de software, de criação de conteúdo ou talvez até de outra coisa, não estou falando que não pode dar certo com outras coisas também, quando você cava 1 hora por dia para o seu projeto, você tem todo o tempo da sua mente inconsciente, enquanto você dorme, enquanto você toma banho, enquanto você faz sua academia, pensando em como que você pode melhorar aquilo. Então, na verdade, você está jogando toda a sua produtividade criativa para aplicar naquela 1 hora por dia para você, e talvez esse seja um jeito de você sair da corrida dos ratos aí. Se você gostou desse vídeo e está pensando em implementar isso na sua rotina de trabalho, eu recomendo que você veja esse outro vídeo sobre a maior armadilha da internet, porque quando você começar a fazer isso, você vai começar a pensar, pô, mas eu estou pondo muito esforço e eu estou vendo pouco resultado. E isso é uma grande armadilha, e eu te explico por quê nesse vídeo aqui. Te vejo lá.